Fala pessoal, tudo bem aí? Vamos dar continuidade então aí aos nossos vídeos do Bootstrap. Nós estamos divulgando todos os links aqui no meu site, o .gpt.g++, está aí o link para vocês. E também uma novidade é que estamos agora disponibilizando todo o código aqui no GitHub, aquele arquivo, por exemplo, do HTML Alô Mundo, que nós trabalhamos no vídeo passado, está aqui divulgado com todos os demais arquivos do Bootstrap. À medida que nós vamos progredindo, eu vou atualizando aqui esse repositório. O link também estará lá no nosso site. Então vamos adiante. Espero que vocês gostem aí de mais essa etapa. Uma coisa que se fez necessária logo de início foi um sistema de grades dividindo a página em linhas e colunas como numa planilha. Mas, diferentemente da planilha, nós precisávamos de um sistema que nos permitisse controlar cada coluna individualmente dentro de cada linha. Surgiram então aí os sistemas de grades ou grid systems, como se diz em inglês. E o Bootstrap suporta um sistema poderoso desses. Importante que se diga que o Bootstrap não é o único framework que suporta grids. Um outro bastante famoso é o Foundation, que, como o Bootstrap, além de fornecer esse sistema que divide a viewport, ou seja, a tela do dispositivo, em linhas e colunas, seja também responsivo, quer dizer, se adeque ao tamanho da tela de cada um dos dispositivos. Aqui vocês podem ver que o Foundation possui, na verdade, 3 sistemas de grids. O Float Grid, que é o mais comum, tem o Flex Grid, que já existia também nos sistemas anteriores, e um novo, que é o XY Grid. Além disso, a W Consortium, quer dizer, o consórcio que administra a web e que especifica aí os padrões para HTML5 e CSS3, que nós usamos atualmente, vem trabalhando também num sistema de grid, e nós já temos aqui um candidato em maio de 2017. Atualmente nós já temos suporte em todos os browsers, como vocês podem ver aqui nesse site Grid by Example, um excelente local para vocês aprenderem esse novo sistema de grids, que com certeza daqui para frente ele foi adotado aí pelos browsers em março desse ano, daqui para frente ele passará a ser cada vez mais utilizado. Mas nós vamos ver aqui, nesses nossos vídeos, o sistema de grades do Bootstrap. A concepção do sistema de grids no Bootstrap é bastante simples. Ele divide a viewport em 12 colunas e separa as colunas em espaços de 30 pixels por padrão. Esses espaços são chamados gutter, e deixa de cada lado uma margem de 15 pixels. O gutter, na verdade, é uma margem de 15 pixels de cada lado da coluna, de maneira que entre duas colunas acaba ficando aí esses 30 pixels. Essas colunas, então, podem ser divididas em 12 conjuntos de uma coluna, ou em 6 conjuntos de 2 colunas, 4 conjuntos de 3, 3 conjuntos de 4,
2 conjuntos de 6, um de 8 e um outro de 4, ou um de 8, outro de 2 e outro de 2, enfim, uma série de combinações de forma que o total seja sempre 12. No vídeo passado, quando nós fizemos a instalação do Bootstrap, eu disse para vocês que essa página aqui, o getbootstrap.com, é o nosso ponto de partida sempre. Vamos aqui em CSS e aqui nesse menu lateral, vamos selecionar aqui o Grid System. Vocês vão ter aqui então nessa página todas as informações sobre o sistema de grades e uma parte importante é essas opções do sistema de grades aqui. Ele dá inclusive quais são as dimensões dos dispositivos e qual o comportamento do sistema de grades em cada um desses dispositivos. Ele dá aqui o tamanho do container, vocês podem ver aqui nesta linha, tamanho aqui do container para os diversos viewports, o prefixo que vai se usar para as classes no sistema de grades para cada um dos dispositivos também, o número de colunas, nós já dissemos que é 12, a largura da coluna no sistema responsivo, o gutter, né? Que é aquele espaço entre as colunas, vejam que ele apresenta 15 pixels de cada lado da coluna, se ele é aninhável, aninhável, não sei se tem esse termo, né? se ele pode aninhar as grades. Os offsets, nós vamos falar a respeito disso um pouco mais adiante, e o ordenamento de colunas. E você vai ter aqui também uma série de exemplos com o código HTML correspondente, e nós vamos exatamente exercitar isso e aproveitar e incluir também algumas outras informações de alguns outros componentes para a montagem de uma página inicial, e aí nós vamos exercitar na prática. Eu acredito que esses conceitos vão ficar assim mais claros. Eu copiei aqui aquele boilerplate, ou aquele código básico. Vocês podem observar que eu estou usando um outro editor. Eu usava o Sublime, mas passei a usar agora o VS Code da Microsoft. Ele pode ser baixado gratuitamente neste site, como sempre. Todos os links estão disponibilizados tanto no canal do YouTube quanto no meu site, o .g++, que espero que vocês visitem algum dia. E esse editor eu achei que fica com um look melhor aqui nas minhas gravações. Além disso, o VS Code ele permite que você carregue uma extensão para usar as mesmas shortcuts ou atalhos, teclas de atalho do Sublime. Então, quem estiver acostumado com o Sublime pode migrar para o VS Code com bastante facilidade, e é também um editor excelente para JavaScript. Se eu executar essa página, evidentemente temos aí ela branquinha, porque ainda não temos nenhum conteúdo, não é isso? Mas se nós exibirmos aqui o código-fonte, está aí aquele código que nós estamos editando. Vamos lá então. Primeira coisa, vamos definir o nosso container. Vocês podem observar que o Emmet já está instalado aqui no Visual Code também, de forma que eu tenho aquela facilidade para escrever código HTML. Com a ajuda da ferramenta de desenvolvimento do Google Chrome, vamos dar uma olhada nessa classe Container. Vejam
que ele possui 1170 pixels de largura. É realmente a largura definida no sistema de grids do Bootstrap para uma viewport large, acima de 1200 pixels. No meu caso aqui eu estou usando um monitor com resolução de 1920 pixels, portanto está dentro deste parâmetro. O container possui uma largura de 1170 pixels. Eu vou definir agora aqui uma classe Jumbotron. Vamos salvar e vamos dar uma olhada novamente lá na nossa página. Vou dar um refresh. Está aqui o nosso Jumbotron. Vejam que a largura do Jumbotron é de 1140 pixels por 96 pixels de altura. Examinando agora lá o nosso container, veja que ele passou a ter 1170 pixels, que é o normal na largura. Aparecem agora aí as margens, né, entre o container e o Jumbotron. Então essa é uma maneira de vocês irem conferindo o layout usando aqui essa ferramenta de desenvolvimento do Chrome, que é indispensável a todo desenvolvedor web. Embora não seja indispensável, é bom no sistema de grid sempre definir uma linha. Fazemos isso usando a classe Row. Dentro da nossa linha, eu vou definir aqui um cabeçalho H1 e dentro dele eu vou escrever o título da nossa série de vídeos, Bootstrap Total. Vamos salvar, vou recarregar a página e está aí o nosso título. Aqui, naquela nossa página do Bootstrap com a documentação, no link aqui Typography ou Tipografia, tem aqui as dimensões dos headings, tal como configurado no Bootstrap. O H1, que foi esse que eu usei, né? Ele é um semi-bold, que é semi-negrito, com 36 pixels. Depois nós temos o H2, também semi-bold, todos eles são semi-bold, esse com 30 pixels. Depois vem o H3 com 24, o H4 com 18, o H5 com 14 e o H6 com 12. Então você pode usá-los para títulos e subtítulos. Usem sempre esta página do Bootstrap, essa documentação do Bootstrap, para referência. Nós podemos sempre usar essa ferramenta de desenvolvimento do Google Chrome para ir inspecionando os vários elementos. Aqui está o container, o Jumbotron, a linha, row, e aqui está o nosso H1. Todas as dimensões, margens, tudo pode ser visualizado aqui usando essa ferramenta realmente indispensável, não é verdade? Vamos acrescentar então aqui mais alguns subtítulos. Salvar. Eu vou fechar aqui essa ferramenta e vamos recarregar a página. Então está aí essa tipografia H1 na primeira linha, H2 na segunda, H3 na terceira linha. Vejam que tudo isso está dentro de uma row ou uma linha da nossa grade. Como nós não definimos as colunas, o Bootstrap está usando aqui todas as 12 colunas para exibir esses elementos, ou seja, não houve nenhuma divisão. É uma coluna única, vamos dizer assim. Como fazemos para definir explicitamente o uso
das colunas. Vamos aqui na nossa página do Bootstrap e vamos ver quais são os prefixos das classes a serem usados. Uma dica é nós usarmos aqui esse ColMD, que é o tamanho médio, que serve para todos os desktops, todas as resoluções de desktops, numa gama mais ampla. Nós vamos ver depois como definir isso de uma forma mais responsiva para as diversas viewports. Mas nós vamos usar inicialmente este ColMD. Vamos definir então uma nova div. Em vez de div, vamos chamar de header, porque estamos lá no cabeçalho da página, né? E a classe então vai ser a ColMD12 para usarmos as 12 colunas. E aqui dentro nós vamos copiar aqui os nossos títulos. Vamos salvar e recarregar a página. Vejam que houve um pequeno ajuste, porque estamos acrescentando mais uma div e, portanto, as suas respectivas margens. Vamos abrir aqui a ferramenta de desenvolvimento. Veja que nós temos aqui o container. Dentro do container nós temos a Jumbotron. Dentro da Jumbotron a row. Dentro da row nós temos a div header com o ColMD12 e dentro dele os nossos H1, H2 e H3. Vamos fazer mais algumas colunas para fixar bem este conceito do sistema de grids do Bootstrap. Eu acrescentei aqui 2 comentários para marcar o fim das divs. Essa também é uma boa prática para a gente não se perder aqui no código HTML. Então, fora aqui do Jumbotron, vamos acrescentar então aqui uma nova linha. Dentro da linha nós vamos fazer uma coluna com dimensão 8. Vamos colocar um texto aleatório aqui. Eu vou copiar tudo isso aqui embaixo, só que nós temos que mudar o tamanho para 4. Lembre-se que nós temos que fechar sempre um tamanho de 12. Salvar, recarregar a página e vocês observem então que nós temos aqui uma coluna com tamanho 8, ocupando, vamos dizer, 8 colunas numa coluna única de dimensão 8. Vejam que há um gutter de 30 pixels entre uma coluna e outra, e essa segunda coluna com a dimensão 4, conforme nós definimos lá. Vejam que nós temos aqui a primeira coluna, MD8, 780 por 40. Vejam as duas margens de 15 pixels de cada lado da coluna. E na coluna seguinte, de 390 por 100, que é uma MD4, também com as duas margens laterais. E nós vamos concluir por aqui este vídeo. No próximo vamos avançar um pouquinho mais nos componentes e elementos do Bootstrap. Espero que estejam gostando. Visitem lá a minha página .g++, no .gpp.com.br, esse é o endereço, e também todo o código-fonte está disponibilizado no GitHub. Todos os links estão tanto lá no site quanto no canal do YouTube. Até mais, pessoal. Obrigado pela audiência.